Hoje a gente vai falar de um dos pesos pesados de Arthur, um cara que a gente sabe que pode encarar muita gente aí. Alguns dizem que ele pode fazer frente ao Tarso. Eu falei sobre ele como um dos seres mais poderosos, talvez o mais poderoso, e eu vou deixar um vídeo lá no final para você conferir caso você não saiba quem é o Tarso. Hoje a gente vai falar de Scar, dragão rei, literalmente um rei, pois ele possui um reinado inteiro como covil dele e ele protege muito fortemente essa região dele. Então confere com a gente que a gente vai falar sobre Scar. Chegou agora, rola a iniciativa então. A noroeste do continente, bem lá já próximo, perto já do deserto, entre as Sanguinárias e o Rio dos Deuses, fica encravado o reinado de Scar-Shantalas, ou seja, o reinado de Scar. Ele possui muitos súditos humanos e até mesmo veneram ele como um deus. E ele já foi tentado invadir há muito tempo atrás, mas os invasores preferiram, os que sobreviveram pelo menos, preferiram servir ao deus, ao dragão rei, em vez de enfrentá-lo e com certeza partir dessa para outra e seguir para os seus reinos dos deuses. Então eles se aliaram e a partir desse momento, tanto os súditos do dragão rei quanto a esses invasores começaram a mesclar a sua cultura vivendo ali. O dragão rei reina soberano. Já até mesmo quis fazer parte do reinado e fez, tá? Não foi um pedido, ele fez apenas o comunicado que ele fazia parte e o reinado aceitou sem discussão nenhuma. Ele possui ainda um exército poderoso que pode fazer diferença. Na verdade, a maior diferença do seu exército é o próprio rei, que quando entra em combate, com certeza é um peso decisor na batalha. Mas hoje a gente vai avaliar a ficha dele para ver se ele realmente faz frente ao Tarso ou não. E o que eu quero que vocês façam? Eu quero fazer um vídeo diferente, mas eu quero saber se vocês querem assistir. Eu quero fazer um vídeo de uma batalha mortal, Tarso e Scar. Então se vocês quiserem, coloca nos comentários para eu saber que vocês têm interesse de fazer um vídeo desse. Aí é onde a gente vai pegar as fichas dos dois, comparar e ver quem ganharia uma batalha de frente em confronto direto, tá bom? Então põe nos comentários se você quiser ver um vídeo desse tipo. Bom, ele é um monstro do tipo dragão e colossal, enorme. Quando ele se transforma em dragão, provavelmente ele vai apavorar grande parte do exército. Algumas aparições dele, principalmente em datas especiais para o seu povo, ele aparece para mostrar todo o seu poder. Ele controla o medo, porque senão seus súditos sairiam todos correndo e ele não teria uma festa. Então ele controla esse poder para que ele possa mostrar todo o seu esplendor e toda a sua força perante o seu povo, já que ele é um dragão tanto quanto vaidoso, não muito diferente dos outros, né? E além disso, os seus súditos todos são treinados a confrontar dragões, por incrível que pareça, pois ali só pode existir um dragão. No seu reinado, um culto a Kalinadorsh, ou Kali, como é mais conhecido, é totalmente proibido. Afinal, ali só pode ter um dragão alfa. Ele possui uma defesa alta que mesmo em tormenta já dificulta o acerto. Mesmo com bônus alto, você ainda pode ter dificuldades para acertar ele. Seus pontos de vida passam dos 3.500 facilmente e ele possui uma defesa bem acima de 60 tranquilamente. Aposto que já vai aparecer um monte de combeiro comentando aqui: eu fiz um combo que eu tenho um bônus de 120 para acertar, então eu vou acertar ele facilmente, tal. Tenho certeza disso, porque combeiro é o que não falta em Tormenta 20. Mas vamos ver se ele realmente é forte. A gente falou aí de algumas características físicas, agora a gente vai falar de poder destrutivo dele. Começa que vamos dizer que o Scar esteja de bom humor e resolva lutar apenas usando suas garras e mordida, para te dar uma chance. Bom, ele tem aí a chance de te morder e dar 2 garradas. E a mordida dá no mínimo 80 de dano. E as garras, cada uma delas, mais 80 cada uma. Ou seja, se ele der 3 ataques e acertar, que não é muito difícil, ele dá no mínimo em você 240 de dano. Dá pra ficar vivo com 3 ataquezinhos do Scar? Eu acho que aí já a grande maioria de jogadores cairia facilmente com esses 3 ataques. Mesmo de níveis mais elevados, ele faz um estrago considerável.
E vou dizer que é mínimo 80 e que ele ainda usa o dado de 20 como dano, tanto na mordida quanto nas garras, tá bom? Mas você pode falar, vou ser esperto, vou entrar, vou roubar ele e vou sair. Vou me teleportar de lá, ele não vai ter nem chance de me achar e depois eu vou sumir no reinado que ele nunca mais vai me achar. Não é bem verdade porque ele tem muitos contatos, consegue muitas informações. E vamos dizer que ele não é um cara que é versado em perdoar. Então, provavelmente ele vai te caçar até te encontrar. Mas, caso você tenha essa ideia de se teletransportar, existe um poder, aqui está, aqui pertence. Que significa que o seu teleporte, por mais exato que seja, pode falhar e a chance é bem grande disso de ocorrer. Além disso, você vai gastar ainda os seus pontos de mana e o teleporte simplesmente não vai funcionar. É aquele literalmente quando você tentar se teleportar da sala do tesouro, de repente não funciona e aí você vê o cara já ali na porta esperando para acabar com você. Talvez ainda nem transformado em dragão, pois ele muitas vezes usa uma forma élfica quando ele está andando pelos corredores do castelo. Mas ele pode se transformar bem com a vontade dele. Ele ainda, como um bom dragão vermelho, possui imunidade a fogo, tá bom? E ele também tem a aura aterradora dele, que se você não passar no teste, ele já te dá um dano psíquico. O que isso significa? Ele apareceu, você faz um teste de vontade com um CD bem alto, e se você não passar, toma já um dano psíquico pra você. Ele controla esse poder e quando ele aparece para os súditos, é lógico que ele não vai fazer isso, senão ele mataria todos os súditos dele praticamente durante o evento. Ele ainda possui um poder de Deus das Chamas que faz com que suba 2 passos os danos de magia já contabilizados na ficha dele, que possui na ameaça de Tormenta 20. E além disso, ele também ignora resistências a danos de fogo. Ou seja, se você é resistente a dano de fogo, ele consegue ignorar. Se você for imune a danos de fogo, você toma ainda metade de uma baforada dele, que eu ainda nem cheguei a falar. Ego. Com uma reação ele consegue passar num teste de perícia simplesmente gastando pontos de mana, exceto para testes de perícias de ataque. Ou seja, principalmente em testes de resistência, ele pode simplesmente pagar os pontos de mana e passar no teste. Ou seja, se você guardou aquela magia especial para fazer estrago nele, ele escolhe passar naquele momento, que é através do ego dele. Além disso, ele possui escamas superiores que faz com que ele tome metade do dano em ataques mundanos. Fluxo de mana, ele consegue manter 2 efeitos ao mesmo tempo. Ele precisa ainda pagar os pontos de mana, mas ele consegue ter 2 magias ativas ao mesmo tempo fazendo esse fluxo. Além disso, ele possui presença real. Ele pode alterar a temperatura de qualquer parte do reino dele à sua vontade, desde deixar agradável para as pessoas até ter um calor insuportável. Isso aí é válido pela cena. Então veja que ele pode estar em qualquer lugar e mudar qualquer parte da temperatura do seu reino. Talvez isso explique porque o reino consegue sobreviver tão próximos a vulcões e mesmo a presença dele, já que um ser tão poderoso de fogo altera as redondezas. Imagina que o nível de poder dele, ele consegue alterar o reinado inteiro dele. Ele ainda possui magia acelerada, que permite que ele acelere magia e com isso faça mais rapidamente. E ele ainda possui poder incontestável. E o que isso significa? Que a primeira magia que ele solta a cada rodada não é permitido que você faça contra-mágica contra ele. Ou seja, se você pensou, vou voltar a magia dele contra ele no momento que ele der uma bobeada, não vai funcionar. O sopro de fogo dele, que você deve estar se perguntando, um dragão tão poderoso, como que teria? O sopro dele chega a um cone de 30 metros de comprimento, ou seja, ele acerta e vai abrindo e acertando tudo que tiver no caminho. Aquele exército enorme, uma baforada dele já faz um belo de um estrago. Por quê? Primeiro de tudo, a média de dano dele é em torno de 200 nessa baforada, ou seja, faz um belo de um estrago. Além disso, deixa em chamas quem não passar no teste para tomar metade. Tem direito, mas o CD ainda é alto. E tem um detalhe, cada dado que ele tirar máximo no dado, ele ainda tem direito a rolar mais um dado daquele lado. Então, ou seja, se ele tiver aí no número de dados que ele rola, que eu não vou abrir o jogo aqui agora, ele ainda pode rolar mais alguns dados que pode fazer bastante diferença. Ou seja, o dano dele é bem alto. E ele pode ainda usar o varrer, varrer de frente, que é Daniel San. Daniel San segurar assim, firme. E então, varrer. Não, tô brincando. Ele pode fazer o seguinte, uma vez por rodada, quando ele derruba alguém e faz chegar a 0 pontos de vida,
ele tem direito a atacar um outro adversário, que provavelmente ele vai derrubar dependendo do nível do infeliz que tomar esse ataque. Magias, ele ainda possui aprisionamento, bola de fogo, literalmente, e tudo isso aumentado os danos, tá bom? Ele é um conjurador de 20º nível, para vocês terem uma ideia, e ele tem um limite de gastar 32 pontos de mana quando solta uma magia. Quase nada, uma besteira. Ele ainda possui campo de força, como se precisasse, depois de tudo que eu falei, mas ele ainda tem mais isso. Bom, ele pode soltar coluna de chamas e ele também pode soltar chuva de meteoros. Praticamente todas as ligadas a fogo ele consegue soltar. Controlar fogo é outra magia que ele consegue, extinguindo chamas se for necessário. Ele possui dissipar magia, globo de invulnerabilidade, muralha elemental. Ou seja, ele ainda tem uma grande variedade de magias aí que ele pode utilizar, lembrando que é sempre como um mago de 20º nível. Ele ainda possui segunda chance e velocidade, ou seja, além de ter magia acelerada, ele ainda tem velocidade, ou seja, ele pode fazer um belo de um estrago. Para você ter uma ideia, o nível de tesouro seria até incalculável devido aí a tantos séculos de acúmulo de tesouro. Se você derrotá-lo dentro do seu reino, você não teria nem como mestre talvez contar. Talvez ele poderia pôr o que bem entendesse lá, pois provavelmente ele tem tesouros que ninguém imagina. E caso ele esteja fora do reino dele, ele esteja numa viagem ou algo assim, e vocês resolvam enfrentá-lo, ele provavelmente teria um tesouro nível triplo, tá bom? Ele tem um ND S+, ou seja, é um dos tops do cenário aí de dificuldade de combate. Mas lembre-se que Scar é um ser dos mais inteligentes que tem andando na face de Arton. Então, se ele tiver um tesouro onde vai possuir muitos itens mágicos que os heróis estão cobiçando, com certeza ele usaria isso a favor dele. Ele não guardaria e ficaria esperando. Então, poções, varinhas, qualquer coisa que ele achasse útil, ele usaria contra os adversários sem pensar duas vezes. O Scar não é um que bobeia no combate. Ele vai para destruir mesmo sem pensar duas vezes. É até uma parte do ego dele fazer isso, pois ele tem a intenção de mostrar o seu poder. Ele é muito vaidoso e quer mostrar que ele é o soberano. Talvez ele queira até uma hora ocupar o espaço como deus dos dragões. Pelo menos por enquanto ele não deu sinais disso, mas pode ser que faça parte dos planos dele no futuro. Já que ele pode ter presenciado um humano se tornar o deus da guerra, ele pode resolver seguir o caminho desse. Já que ele não vem expandindo as suas fronteiras e parece satisfeito com o tamanho do seu reino. Mas assim mesmo, ele num combate seria muito difícil os jogadores derrotarem ele, mesmo com um grupo de 20º nível super preparado. Caso eles derrotem, seria uma batalha épica. Provavelmente essa batalha duraria uma sessão inteira, seria só focado nessa luta com o Scar. Mas e aí, você curtiu esse tipo de vídeo? Gostou do que a gente veio falar aqui? Cara, a gente tá precisando de uma força sua e a gente tava querendo que você se tornasse membro do canal. Membro do canal tem uma área de mensagens apenas para eles e você ainda tem o benefício de poder assistir os vídeos antecipadamente. E além disso, você vai dar uma força gigante pro canal para a gente melhorar a nossa estrutura, como cenário, câmera de gravação, microfone, coisas desse tipo que a gente não tá conseguindo aí fazer isso, pelo menos no momento. Estamos querendo trazer mais algumas mesas e aí você conseguiria nos ajudar. Ou então vai lá no site, tem o Grimório de Crast lá, que tem algumas magias. Lá você recebe 10 magias para Tormenta 20 e ainda ajuda o canal. O PDF chega bonitão, pronto para você levar numa gráfica e imprimir da sua preferência. Então, se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos, aciona o sininho para receber a notificação que saiu vídeo novo. A gente tem soltado 3 vídeos por semana, estamos querendo aumentar isso. Então queremos trazer aí informação para o seu RPG e você conseguir ter aí ideias para ter cada vez mesas mais incríveis, mais fantásticas no nosso hobby favorito. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!